Matriz de Risco. Episódio de hoje, Terra Encantada. Gravado em 26 de novembro de 2018. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você acabou de dar play em mais um Matriz de Risco. Episódio esse de número 5. E aí, maninho? 4 episódios no ar, tivemos episódio especial semana passada. Lembrando que aqui comigo está o André Brown, que esqueceu de nos apresentar hoje. Pô, mas episódio 5 todo mundo já nos conhece, já somos celebridades. Não sabemos ainda se é um cara que não ouviu Matriz de Risco ainda, então deixa eu apresentar aqui comigo está o meu grande amigo, o gênio André Brown. E do outro lado dessa mesa comprida, grande, maravilhosa, estou falando da mesa, está meu amigo, a Barça Ambulante, André Varvar. Aê, agora sim, fala galera. Você sabia, André, que por causa de um bichinho bonito, pequeno, com um ferrão chamado abelha, a humanidade pode acabar? Aliás, vai acabar por causa das abelhas? Sim, no último episódio você já falou de um bichinho totó. Hoje eu vou falar de abelhas. É bi. Abelhas. As abelhas podem ser responsáveis pelo fim da humanidade, sim, dos humanos, dos seres humanos. O grupo do qual nós fazemos parte pode acabar se extinguir por conta das abelhas. Qual o grupo dos animais que a abelha faz parte? A abelha faz parte dos insetos. Dos insetos, né? A abelha é um inseto, né, amiguinho? E a abelha tem aquela cor preta e laranja, né? Preta e amarela, que é uma cor que existe na natureza e que mostra perigo. Afinal de contas, se você for prestar atenção, todas aquelas faixas que usam para dividir as coisas que tem perigo são o quê? Pretas e amarelas. Ah, é para da abelha? É, isso é um símbolo da natureza. Qualquer bicho, qualquer objeto que tem essa cor preta e amarela significa perigo. Animal peçonhento, animal que tem veneno. Mas que animal? Outro animal que é preto? Cobra, mano. Vai procurar isso, não é uma cobra amarela e preta aí, mano. Tu vai achar. Nunca vi. É uma combinação de tem cores. Tem aquele filme muito bom, Meu Primeiro Amor, que o garoto morre. Pois é, tô te falando. Você sabia, André, que as abelhas, na verdade, é o seguinte, se você sofrer ataque de abelhas assassinas, abelhas africanas, aquelas abelhas, 5 ferroadas de uma abelha africana já é suficiente para causar a morte de um ser humano. Por exemplo, você não adianta você se esconder dentro da água, mergulhar dentro da água e ficar esperando as abelhas irem embora. Não, as abelhas ficam em cima da água esperando você sair, meu amiguinho. Quando você sair, vai tomar-lhe um ferroado. É diferente do soldado Ryan. Soldado Ryan, que é o dia D ou a Normandia, ele chegando na Normandia, que eles mergulham e tem aquela cena das balas entrando e matando eles dentro d'água. E depois eu vi naquele Mythbusters que isso é mentira. É claro que é mentira. A água oferece uma resistência enorme ao projétil, e o projétil não faz aquele percurso dentro da água. Muita gente morreu afogada por causa do peso do equipamento. Aliás, eu fui atirador federado e sei disso. Muito Anotem bem. aí, gente. Mais uma profissão do Varvar. Mas falando em Normandia, já que fomos da abelha para o dia D, a guerra, você sabia de um caso interessante que os alemães... Os alemães? Os alemães. Faz uma caipirinha com os alemães. Os alemães só perderam aquela batalha de diferença de um homem. Claro, de um homem, sim, claro. Você sabe dessa história? Sei dessa história e sei também que se tivesse um homem a mais na praia... Não, sério. Sim, poderia, mas não necessariamente. Mas ganhariam. Mas então... Depois eu posso contar essa história se você quiser. Não, conta agora. Eu quero saber que homem é esse. É o super-homem? É o Aquaman? Não, tinha um general. Na verdade, ele não era nem general. Eu esqueci qual era a patente dele. Ele era marechal de campanha. Marechal de campanha. Braço direito do Hitler. Braço direito do Hitler. Braço direito do Hitler. Era um cara e um estrategista excelente. Um estrategista excelente. Um dia antes, ele pediu folga para visitar a esposa. Merece, tem direito? Mas olha só a merda que ele arrumou. O cara é um marechal de campanha conhecido, famoso, como é o nome dele? Aí você me pegou, acho que era Elwin Rommel. Rommel, era um estrategista. Ele pediu folga um dia antes do desembarque na Normandia. Ele achou que... Pra visitar a mulher, que era esperada no aniversário da esposa dele. Tem direito, Só que ele achou que os aliados estavam longe. Bem longe. Bem longe. E pediu folga. Quando os aliados chegaram, tentaram contato com ele, nada. E se ele tivesse Os aliados ligaram pra ele? Não, alô, Rommel, tô chegando aqui na praia. Os aliados não, os Você nazistas. falou aliados. Os nazistas. Os soldados. Ligaram. Né? E você sabe um outro fato curioso desse mesmo dia? Sim. Eles não conseguiram contato com ele, o cara tava lá vivendo a esposa, não sei o que. Claro, namorando, deve ter desligado o celular, direito. botou o WhatsApp no silencioso. Isso. Não quis atender ninguém. E eles tentaram falar com Hitler. O Hitler não ficou sabendo. Eles quem? Os nazistas, cara. Que nazistas? Os soldados, mano. Os soldados alemães. Nazista não necessariamente é soldado. Ué, mas os caras estavam defendendo o Hitler. Não, mas tudo bem. Soldados. Estavam defendendo. Soldados nazistas.
nazistas. Eles estavam defendendo Ainda bem, né? o nazismo, enfim. E aí eles tentaram falar com Hitler. Aquele cara, não tem um cara que ficava andando com a cachola que era o Iridium da antigamente? Sabe o que é Iridium, né? Iridium é o primeiro... Iridium existe até hoje. Aquele celular que todo agente secreto carrega com aquela antena gigante que parece um... Que ele liga direto pro satélite. Aquele salgadinho que vende no sinal, não. Aquele doce, aquele canudo. Que a antena é igual um canudo de doce. Aquilo é direto no satélite de qualquer lugar do globo terrestre. Aquele celular Iridium pega. Por isso que todos os filmes de agente secreto, o cara tira um celular daquele do bolso. Porque é um telefone... O verdadeiro telefone via satélite. É caríssimo, inclusive, você ter um celular desse Iridium. Quem deve ter um celular desse deve ser a família Sherman. Pode ser que sim. Na verdade, os grandes navegadores, eles têm sempre um Iridium dentro, mas também tem uma coisa chamada... É um localizador EpiBird, que é exatamente isso. É o seguinte, quando você cai no mar, você ativa aquilo, ele avisa um satélite, é como se fosse um serviço de localização, né? Que você paga, inclusive, uma mensalidade. Você cai no mar, ativa aquele localizador e é um sistema de satélites no mundo inteiro e avisa, olha, tem um coitado aí, mergulhado aí, precisamos achar. Homem ao mar. Homem ao mar, é o famoso homem ao mar. Mas voltando... Man overboard. Mob. Man overboard. Voltando à história lá do dia dele... Depois eu vou te dizer como é que se faz quando um homem cai no mar, né? Vou te dizer como é que é o procedimento. Como é que você faz, tem que marcar no GPS na hora. Mas tem outros procedimentos que eu vou ensinar para os ouvintes, quando vocês estiverem no bar, no velejando ou no navio. O que vocês fazem quando tiver um man overboard? Mas então, aí voltando à história lá do dia D, esse cara da maletinha lá, do Iridium do Iridium da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, eles tentaram ligar pro Hitler. Isso você já falou. Está sendo repetitivo. Só que aí o cara que atendeu lá falou, não, o Hitler, ninguém que está trabalhando nesse horário, nesse turno, tem autorização pra incomodar o Hitler. Aí os caras, não, bicho, mas o bicho tá pegando aqui, mano. Os caras estão descendo aqui na praia fuzilando a gente. Entendi. Aí o cara falou, não, mas não importa. Só o cara que pode ir lá bater na porta do Hitler, ele não está agora de plantão. É só daqui a 8 horas. E aí o Hitler só ficou sabendo do ataque à Normandia 8 horas depois. Tudo bem, André. Vamos falar o seguinte. Mas deixa eu te falar outra coisa. Você sabia que, inclusive tem isso no Soldado Ryan, lá na praia tinha uma .50. Sabe que já sei, 50, que aquela metralhadora atrasou a guerra em 5 anos. Se não existisse a .50... 5 anos não, porque não foi isso tudo depois do ataque à Normandia. Claro que foi. Foi mais de 10 anos, mais 6 anos depois da Normandia. Se não tivesse aquela metralhadora ali, a guerra teria terminado alguns anos antes. Isso, aquilo ali era uma máquina de moer carne, né, gente? Aquilo ali era cuspia bala. Aliás, falar uma coisa pra vocês. Quando se fala em, aquela arma dá 1000 tiros por minuto, aquilo é uma leitura que não é precisa, né, gente? Porque o carregador da arma não tem 1000 projéteis, né? Projetis ou projéteis. Aquilo é só uma projeção, né? Então, não fiquem achando que existe uma arma no mundo que dá 500 tiros por minuto ou 1000 tiros por minuto. Na verdade, é uma projeção, né? Porque o carregador da arma é 40 projéteis ou 30, ou 50 projéteis, né? A K-47 tem aquele carregador curvo, aquela curva ali é pra caber mais munição, entendeu? E outra, aquela Thompson, que é a famosa arma dos gangsters, né? Que tem aquele negócio redondo, aquilo ali é um carregador em forma de tambor. Mas essa mesma Thompson foi usada na Segunda Guerra Mundial e era aquele carregador normal, retinho, que encaixava abaixo. Era o famoso pente. Que também é uma utilização errada do nome, porque não é um pente. O pente realmente existia. O pente é que os projéteis sem um invólucro. Era mais ou menos o que eles enfiavam naqueles fuzis M1, que era aquele pente. Aí sim, era um pente. Porque parecia um pente de cabelo. Esse assim era o pente, o famoso pente. Os que vieram depois não, se chamam carregadores, né? E o que é bacana, interessante registrar naquela arma específica, no M1, que era o fuzil clássico das forças que invadiram a Normandia, dos soldados dos praças americanos, né? Não era nenhuma força especial, mas dos buchos de canhão, aquele fuzil tinha um problema, que quando o último projétil era disparado, pente era cuspido, né? Aquele pedaço de metal era cuspido, e aquele som avisava o inimigo que a arma estava descarregada, amiguinho. E o cara desceu o dedo de volta. É isso aí. Falando em inimigo, vamos falar... Mas nada de arma, né, gente? Chega de falar de arma, guerra... Esse podcast tá muito bélico. O mundo é bélico, né? Vamos falar de amigos? Bélico. Amigos, você falou de inimigos. Falamos de inimigos, fala de amigos. Isso, porque é melhor, né? Amigos, aqueles amigos que são os sertanejos? Antigamente, não, isso aí é antigo, hein? Mas são amigos. Entregou a idade. Mas antigamente, olha só, quando a internet começou... Existia uma coisa chamada BBS. BBS, eu tinha da BBS da Infolink. O que tinha quer dizer BBS e BioHard. O que quer dizer BBS? Não sei. Bullet Board System, que é o mesmo processo de mural, né? BBS era um mural eletrônico. Você não conseguia... Eu, por exemplo, no BBS, eu não falava com o André diretamente. O André deixava uma mensagem lá, eu resgatava aquela mensagem. E tua BBS era caída. A minha eu falava direto. Não, isso aí já é outra coisa. Era BBS. Isso aí não é BBS. Aí, bom, enfim. Antigamente a internet, quando começou a internet era meio... Você fazia amigos pela internet. Muitos. Tinha o chat da UOL. Muitos. Aí já é mais moderno que o BBS. Chat é anos depois. O IRC, o Mirk, que era o Internet Reality Chat. Isso era direto. Depois veio o Messenger. Diferente da linha que tinha na minha idade, na minha época.
O ICQ. Não, então. Só que hoje, se você for parar pra pensar, hoje a internet já não tem mais esse papel. De fazer amigos? De fazer Não. amizade? Claro que não. Hoje, o Orkut, cara, o Orkut era maravilhoso, o Orkut. Tinha as comunidades, você conhecia, trocava ideia. Hoje é o seguinte, hoje as redes sociais, o próprio Facebook que tá aí, você não consegue mais, você se conecta às pessoas que você já conhece, aí fica aquela ostentação, Orkut, Instagram, eu tô em Paris, eu tô em Nova York, eu tô em Las Vegas. Virou uma ostentação e você não... A não ser esses aplicativos de gente solteira aí, Tinder, essas coisas que aí sim você... Eu não conheço isso, você conhece? Já ouvi falar. Ah, tá, alguém te contou, né? Isso. Claro, entendi. Na época que eu era solteiro não existia isso. Na época que existia Par Perfeito e um site chamado eHarmony, que eu e meu amigo Diogo Rodrigo assinávamos. Eu já saí com uma moça do par que eu conheci no Par Perfeito. O Par Perfeito era bom, sabe por quê? Porque você podia botar tudo que você queria. Quase você botava assim, o DNA da pessoa que você quer. Porque assim, você fazia profissão, altura, você peso, hoje, perfil assim, completo. Porque como não tinha essa coisa de chatear e não tinha essa quantidade de fotos, você traçava um perfil completo. E dentro daquele perfil completo, aliás, ainda existe, tá? Dentro daquele perfil completo aparecia o Par Perfeito. Ah, tá sabendo. Tô sabendo. Aí existiu essa possibilidade. O Tinder não matou ele, não? Não matou. Continua existindo o Par Perfeito pra quem não tem essa muita interação. Mas O Tinder é muito... O Tinder, assim, é uma coisa muito... É quase um videogame, né, cara? O Tinder é o seguinte, você já viu? O Tinder eu não viu, né? Eu vou te explicar como é que é. É como se fosse uns cards de Pokémon. Você sabe que eu inventei o Tinder. Sei, você já contou isso, inclusive, no universo paralelo. É igual os cards de Pokémon que você escolhe quais que você quer e quais que você não quer. E aí, se o card de lá escolher você como card, aí você começa a falar uma coisa que você vai falando, vai conhecendo as pessoas. Às vezes você conhece as pessoas legais, bacanas, fazem amizades, não precisa passar pro passo seguinte. Na verdade, as pessoas hoje estão muito solitárias, muito sozinhas, né? E estão precisando de conhecer a gente, e eu não vejo mal nenhum que a tecnologia ajude. Então, mas por que eu tô falando desse assunto? Porque uma das coisas legais desse podcast é que eu tô Podcast. Você sabe de onde vem a palavra podcast? Quem me falou foi meu amigo Rogério. Que Rogério? Rogério, um amigo meu. O nome dele? Rogério. É da firma? Não. Ah, então, Rogério. Fala do Rogério aí. Ele me explicou porque de onde vem a palavra podcast. Foi uma brincadeira. Podcast. Quando lançou os primeiros iPods, você sabe que teve vários MP3 players, né? Sim, claro. Teve o Zune. Zune eu lembro. Zune eu lembro bem. O que vingou mesmo, que tá aí até hoje, foi o iPod, que agora também já morreu, né? Que agora ninguém mais compra um iPod. O celular, o iPhone celular é um iPod, tem um né? iPod dentro. E aí eles começaram a ter a ideia de fazer programas para as pessoas baixarem e ouvirem no celular, no iPod. E esses programas seriam, como esse que a gente tá fazendo, seriam como se fosse um broadcast. E aí juntaram a palavra broadcast com iPod, virou podcast. Broadcast com iPod. Broadcast. Faz sentido. Sim. Mas... Sabe quem tem muitos iPods? O Baby Drive. Eu tenho 2 daquele 120 GB. Mas por que eu tô falando isso? Você sabe quem é Baby Drive? Sei, o filme que eu achei péssimo. É ótimo esse filme, é maravilhoso. Veja o trailer, só o trailer é bom. Não, o filme é bom, pode assistir. Mas então, por que eu tô falando isso? Porque esse nosso podcast uma das coisas mais legais que eu tô achando é justamente isso, nos dando contato com os ouvintes, pessoas que a gente não conhece, estão mandando mensagens pelo nosso WhatsApp, que o número tá aí na descrição. E, tá tendo um feedback muito legal. A gente tá fazendo contato, amizade com pessoas que a gente não conhece, tá me lembrando a antiga internet lá da BBS, do chat do UOL, do ICQ. Verdade. Então eu vou colocar uma mensagem que a gente recebeu essa semana de um ouvinte que eu não conheço e agora estou conhecendo, e eu quero soltar a mensagem dele aqui, e essa é uma das coisas muito legais do nosso podcast. Eu não ouvi ainda, vou ouvir agora. É Yuri o nome dele. Bem de mim. Muito bom dia, André e André. Só para registrar meu elogio a vocês do podcast, já ouvi os 3 e já tô ligado que eu não vou ganhar a caneca, mas tá tranquilo. Os comentários que vocês fazem nos 3 podcasts, assim, tá muito bacana, a cadência do programa tá ótima, referências que vocês fazem a músicas, eventos históricos, filmes, maravilhosa, bem robusta, bem trabalhada, e, cara, são muito inteligentes, são muito inteligentes os comentários que vocês fazem, na moral. Só não são mais inteligentes que Gustavo Gondim, que foi quem me apresentou aí o programa de vocês. Estão com assinante já garantido para todas as próximas sextas-feiras, tá bom? Valeu, um abraço, sucesso, bora! Vambora, valeu. Qual é o nome dele? Yuri. Um grande abraço pra você, Yuri. Obrigado por ter... Um grande abraço pra você, Yuri. Obrigado por estar ouvindo o nosso podcast, que o André hoje explicou que podcast vem de broadcast mais iPhone, aí deu podcast. Muito obrigado, Yuri, por estar ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado pelas palavras carinhosas e amáveis, porque isso nos faz ficar mais felizes. E
gravar mais podcasts. Afinal, o nosso trabalho aqui, a nossa diversão aqui é alimentada pelas pessoas que assistem, ouvem e comentam o nosso podcast. Não, por enquanto só estão ouvindo. Não sei, assistir também. Aliás, eu vou aproveitar que a gente tá falando de amigos, não sei o que, e mandar um beijo pra uma amiga querida, Carol Vilar, que está lá. Aonde que ela está? São Francisco, Califórnia, ouvindo nosso podcast. Falando em São Francisco, eu tô jogando um jogo Obrigado, de PlayStation Carol, 4 agora maravilhoso que chama Watch Dogs 2, que se passa em São Francisco. Legal, uma cidade maravilhosa. Estive lá uma vez e lá tem uma prisão chamada Alcatraz, que diziam que era Fuga Impossível. Mas Clint Eastwood, naquele filme Alcatraz, Fuga Impossível, fugiu de lá, contando a história de uma fuga que existiu. Lógico, como todo filme, romanceando um pouco aquela historinha lá, mas dizendo que fugiu lá, inclusive fazendo uma cabeça de sabão, não é isso? Cabeça de sabão? É, porque eles botaram umas cabeças de mentira assim na cama pro guarda passar e achar que eles estavam dormindo, só que na verdade eles tinham se mandado de lá. Usaram sabão pra modelar lá uma coisa perfeita, igual a cabeça de cada um. Como fazem aqui esses filmes, né? Falando em voltando ao assunto da internet de antigamente, a gente falou no outro episódio do AOL, do UOL. Você sabia que teve uma época nos anos 90 que metade dos CDs fabricados no mundo eram do AOL? Sabia, inclusive joguei vários fora, que eu odiava. Toda hora ganhava aquela porra daquele Vinha no CD. jornal, né, cara? E aquilo botava uma moção de coisa no seu computador, depois pra tirar um horror. Aí começou a aparecer o técnico de informática que ganhava dinheiro indo na tua casa de instalar o CD da UOL. Quantos por cento do CD do UOL era? 50% do CD. 70% das plantas, das 100 plantas que nós comemos são polemizadas pelas abelhas. Essa ia voltar. Eu conto no final, mas não, se você saber porcentagem, 70%. Mas olha só, se não tiver as abelhas... Aí eu vou explicar depois no final, porque o grande barato desse podcast é que a gente fala, então só no final pra vocês ficarem esperando aí as histórias, a gente conta no final, e aí no final vocês vão saber por que as abelhas estão comprometendo a sobrevivência, ou podem comprometer a sobrevivência da raça humana. Inclusive isso foi dito por um cientista muito famoso que não é o Stephen Hawking. Né? Um outro cara que também não foi conterrâneo do Stephen Hawking, mas é considerado talvez mais brilhante que o Stephen Hawking. Aliás, é um dos cientistas que todo mundo gosta de citar pra dizer que é inteligente, sempre fala de Albert Einstein, mas na verdade Albert Einstein. Ele claro, é um gênio, criou a teoria da relatividade, entre outras 1000 teorias, mas ele tinha uma pessoa que ajudava muito ele, que era a esposa dele, que mal fala-se na esposa dele, e ele também trabalhava num grande laboratório lá, e tinha um montão de... leu muitos e muitos estudos antes de publicar os estudos dele. Então também, gênio é uma coisa que as pessoas não nascem gênios, elas estudam e aprendem, e em algum momento da vida, elas botam essa que chama genialidade pra aflora. Inclusive, tem, por exemplo, diziam que Mozart era gênio, tá? Só que Mozart era filho de um pai que era professor de músicas para criança, tá? Veja bem. Como é que é? O pai do Amadeu, do Mozart, ele era professor de música. Tem um filme maravilhoso que chama Amadeu. Um filme maravilhoso. Aliás, foi o primeiro filme que o ingresso de cinema tinha um preço diferenciado por conta do custo de produção do Amadeus. Que é o nome desse você pagava mais pra ver esse filme? Pagava mais pra ver esse filme. Eu tinha esse filme em VHS. Veio na coleção Caras. Você lembra da coleção Caras? Lembro do filme, da coleção Caras. Eu colecionei a coleção Caras todinha de VHS. Quando veio o último do VHS... Lançaram o DVD. Lançaram o DVD. 60. Hoje meu filho comprou um DVD pra mim, Filhos da Esperança, no Black Friday por R$1. Mandei comprar todos os kits. É horrível. Só tem um plano de sequência maravilhoso. Horrível? O filme é horrível. Deus. A história que a menina... que não nasce mais ninguém, que a menina tá grávida. Pelo amor de Deus, gente. O filme do Afonso Cuarón, um dos melhores filmes que eu já vi na vida. É o que não nasce mais ninguém? É esse mesmo. Não tem nada a ver com plano de sequência. E aí, gente, os ouvintes já vão começar a entender. Quem gosta de cinema aqui, conhece esse filme. Esse filme é uma aula de cinema, além de ser um filme belíssimo. Chama-se Os Filhos da Esperança. E é um filme do Afonso Cuarón, que tem essa história que o André falou, assim, que a humanidade está fadada ao término, porque as mulheres não engravidam mais. Assistam, que é maravilhoso. Meu filho comprou hoje na Black... elas não engravidam, mas não é porque não tem relações, não é porque não são mais fé. Uma doença, uma peste, uma coisa que tomou conta da humanidade, filme, e elas não é ruim, é excelente o filme. E aí esse filme, o meu filho acabou de comprar hoje na Black Friday por R$1. Eu pedi pra comprar todos que tinham na loja, mas só tinha um mesmo. Mas nesse mundo aí onde os bebês não nascem mais, tem uma coisa interessante, porque agora que eu sou pai, eu sei, eu posso te falar, isso é comprovado. Você sabia que um bebê custa, só no primeiro ano, 750 horas de sono? Poxa, que interessante. 750 horas de sono os pais deixam de dormir somente no primeiro ano de nascimento do filho. Então, nesse filme, as pessoas não têm filho, mas pelo menos elas dormem. Será? Pô. Tem gente que recebe notícia aí passando noite em claro, dependendo da notícia. Não, mas não é porque qual do
filho. Não, mas, poxa, às vezes a gente não dorme por outras razões, né? Por quê? Enfim, há muitas razões. Aliás, insônia é uma das melhores coisas do mundo. Você sabe que os japoneses morrem porque eles não dormem, né? Jogando videogame, né? Não, isso pode procurar, vai estar no link desse episódio do Matriz de Risco. Eu nunca ouvi falar disso. O japonês que morreu jogando videogame. Passou 4 ou 5 dias jogando videogame sem dormir. E o que aconteceu com ele? Acabou falecendo. Não, mas aí foi não é? Os japoneses morrem. Mas um tá bom, mas né? Ele é o quê? Ele é japonês os brasileiros não morrem porque se jogam na Ponte Rio-Niterói? Não, cara, é um ou outro que vai lá e pula. Mas 1 ou 2 já morreram sem dormir porque foram jogando videogame. O japonês é o seguinte... Mas que é bem menos gente que morreu dormindo na direção, no volante. Sabe que agora tem os carros, eles avisam, né? Não, tem até um negocinho que vende no Mercado Livre que o negócio bota atrás da orelha que quando você começa a baixar a cabeça, apita. E o carro... Toda hora que você vai mudar a estação do rádio, mexendo no celular... O carro tem um sistema que olha... Os novos tem, os caminhões. Eles ficam prestando atenção nas suas pupilas e se você fecha os olhos, ele avisa que você tá dormindo para evitar que... Isso aí é um sistema que as empresas estão instalando nos caminhões. Com o tempo vai ser obrigatório, como é o airbag hoje, né? Obrigatório ter airbag, né? Teve uma época que não tinha airbag, como teve uma época que não precisava usar cinto de segurança. Você sabe que o airbag mata muita gente, né, cara? Mata muita gente porque tem quem alguns está airbags... Quem está sem cinto é caixão. É isso, claro. É um soco na cara. É uma explosão, né? Aliás, é Casal Telejornal que Lilian... Não é essa não. Eliakim Araújo e alguma coisa? Como é que era? Eliakim Araújo do e SBT, não sei o que. Eles eram daquela... aquele programa Agora, que era do Gil Gomes. Então, eles sofreram um acidente. Aqui agora. Eles sofreram um acidente no carro airbag duplo, o airbag estourou, explodiu num quebra-mola e foi uma notícia, noticiou porque eles eram o Casal Telejornal, então aí foi uma notícia que correu o mundo quando Eliakim Araújo e Leila Cordeiro sofreram esse acidente. O airbag explodiu porque bateram num quebra-mola, enfim. Mas o que é interessante de notar... Mas você sabe que o airbag ele não abre por causa do impacto, né? Não, é uma série de sensores que mas identificam. O sensor que arma o airbag é a desaceleração. Se você estiver dando ré, batendo na pilastra da garagem... Sabe como se chama isso? Sensor de desaceleração. Mas tem um nome. Acelerômetro. Exatamente. Que é o que tem dentro do celular. E no drone. E na minha dashboard cam, que é uma câmera que eu tenho no para-brisa do meu carro. Eu também tenho, ótimo. Que grava tudo que tem na frente do carro. E se você tem uma desaceleração brusca e depois a imagem corta, aquele último clipe ele guarda. Você sabe uma caixa preta de avião que você bota no painel do seu carro. Você sabe que tem 2 fatos interessantes de dashcam. A primeira é mais de webcam. Você sabe pra que foi feita a primeira webcam do mundo? Pra alguém em outro lugar? Não, foi lá em Cambridge. Lembra que a gente falou de Cambridge no episódio passado? Lembro. A primeira webcam do mundo foi os caras lá do MIT, que quer dizer... Massachusetts Institute of Technology. Eles criaram uma webcam pra eles botarem na cafeteira, que ficava em outra sala, pra eles ficarem monitorando quando o café saísse, pra eles irem lá na hora pegar o café quentinho. Nossa, foi a primeira webcam preguiça é a mãe do progresso, o pai do progresso, né? O pai do progresso. A preguiça é o pai do progresso. E esse da dashcam, uma vez eu fui num aniversário... Dashboard cam. Eu fui um dos primeiros a ter isso também, logo que lançou. Você compra tudo que é de novidade. Inclusive eu tenho uma chopeira que transforma a cerveja em chopp por ondas sonoras. E que meu filho Daniel adorou, inclusive. Adorou, mas não comprou. Moscou. Mas enfim... Moscou. Um amigo meu, fotógrafo, muito bom. Parabéns, ótimo. Moscou, pelo seu trabalho aí. Então, eu fui num aniversário, cara, uma vez, e, deixei o carro lá, eu tinha um Mini Cooper. Um carrinho que andava muito, corria muito. Deixou o carro lá no aniversário? Não, dei pro manobrista. Manobreiro ou manobrista? Manobrista. Quando eu dei pra ele, mano, ele deu aquele sorrisinho igual o cara do Curtindo a Vida Doidada. Aí você maldou. Mas beleza. Tava afim de ir pra festa. Beleza, mas eu fui rápido. Era festa de 15 Criança, anos. Né? 15 anos. Fiquei na festa lá meia horinha. Quando eu saí, cheguei pro cara e falei, meu irmão, meu carro aí, por favor. Aí o cara, ele deu uma interpretada ruim. Ele falou, teste de fidelidade da Rede TV, sabe? Ele chegou, acho que a sua chave está no meu bolso. Ih, mano, aí tem. Porra, aí cheguei e falei pra minha esposa, cara, chegar em casa... Que se chama? Júnior. Falei, Júnior, chegar em casa eu vou puxar a imagem da câmera porque você tem que tirar o cartão pra ver, né? Tem esse, da primeira geração. Isso é chato. A minha dá pra ver no carro, mas celular. O menu é mó complicado. O menu também dá, mas agora as novas elas têm Bluetooth. A minha não tem, a minha é mais antiga. Aí eu cheguei em casa, botei o cartão, mano, o cara deu um rolê com o meu carro. Porra, subiu alto da Boa Vista. Subiu, a Grajaú Jacarepaguá, esmerilhou o carro. Nossa. Aí eu botei no YouTube, mano, aí a mulher da casa de festa me ligou chorando, que ela ia falir. Aliás, eu virei o vilão da história. Mas você sabe que no Brasil é assim, né, cara? Você toma um tiro na esquina, aí sabe o que eles falam pra você? Desculpa pra ela. Quase que eu pedi desculpa. Uma vez roubaram toca-fitas do meu carro, do carro do amigo meu. Sabe o que o policial falou?
também sabe que roubam, pra que bota toca-fita? Aí eu realmente pedi desculpas. O senhor tem toda a razão, porra. Que animal que sou eu que botei um toca-fitas num carro sabendo que todo mundo rouba, né? Não, eu porra, eu tô errado. Eu pedi desculpa pra mulher. No Brasil, você estando certo, você está errado, amiguinho. Aprenda isso. É verdade. Mas aqui é assim mesmo. Você fala, pô, mas também deu mole. Tava parado no sinal, mexendo no celular. É isso, cara, é isso. A culpa é sempre da vítima. No Brasil, a culpa é da vítima, né? Você tá sempre errado. Um amigo meu tava saindo do trabalho, aí foi numa avenida. Qual o nome desse amigo? Hugo. Aí ele parou numa avenida aqui que são 4 pistas, duas no sentido, 2 na outra. E ele parou na pista no meio do sinal, um carro veio, fechou, saíram 4 bandidos do carro, trancaram. A culpa foi de quem? O policial falou pra ele, porra, maninho, meia-noite tá andando na pista do meio? Porra, anda na pista do canto, tem que se ligar, né? Deu um esporro nele. Aí você falando uma coisa muito interessante. Avenida. Qual a diferença de avenida pra rua, pra viela ou alameda? O que determina a diferença de uma coisa pra outra? Alameda é boulevard. Não. Avenida é avenue. Não é isso. Rua é street. Não, qual a diferença de uma avenida para uma rua, para uma viela, para uma alameda? O que determina? Uma coisa muito simples, cruzamentos. André. Não. É o tamanho, a largura, tá? Qual é a maior avenida do mundo? A maior avenida do mundo é... 9 de julho, em Buenos Aires. Sério? Onde tem um obelisco. Né? Maior avenida do mundo. Realmente. Largura. O Papa é argentino, né? Papa é argentino, a maior avenida do mundo. Eu achei que era Presidente Vargas. Não, pelo amor de Deus. Aliás, adoro a Presidente Vargas. Melhor do que a Presidente Vargas é só Rio Branco. Não, agora tá fechando tudo. Não pode mais passar carro, não pode passar nada. Ah, mas ainda bem, né, gente? Pô, cada um com um carro. Aliás, uma coisa que eu acho um absurdo é quando eu paro no sinal de trânsito e olho cada um com um carro. E ainda esses carros gigantescos, esses carros que consomem gasolina, que poluem tudo, né? Poluem o mundo, o universo, a camada de ozônio, o cacete A4. Cada um sentado de um carro 4x4. Qual é o sentido disso? Tá diminuindo, né, Não, cara? mas qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Porque quer mostrar que tem dinheiro, ostentação, ou morar no Rio de Janeiro pode ser por causa dos alagamentos. Não, mas nos Estados Unidos não é, né? Nos Estados Unidos aqueles caras com aquele... Como é que é o nome daquele carro ótimo que você gosta de alugar quando você viaja? Escalade. Pra que uma pessoa anda com um Ford Escalade? Mas isso tá acabando, tá diminuindo. Agora tem muito carro elétrico. Elétrico, né? De 1 milhão de carros, tem 10 carros elétricos. Não, mas tá diminuindo um pouquinho. Vai melhorar. O ser humano é um bicho muito ignorante, a camada de ozônio cara. Tô de saco cheio também da humanidade, meu irmão. Então, já que você tá com saco cheio da humanidade, fala como é que ela vai ser exterminada pelas abelhas. Não vou falar ainda, porque ainda faltam 10 minutos pra acabar o programa. Eu vou falar no final, pra pessoa ficar esperando, ouvir até... outro dia alguém encontrou comigo na rua e falou assim, porra, meu irmão, quando é que você vai contar o negócio do sapo nas costas do escorpião? Um dia eu conto, não vai ser o dia de hoje. Não vai ser o dia de hoje. Teve uma amiga nossa lá da firma que falou, pô, eu ouvi na jacuzzi. Sério, gente? Quem é essa? Tem esse dinheiro todo pra ter uma jacuzzi em casa? Mas você sabe não é que... em casa, é no prédio, né? Porque você sabe que hoje qualquer prédio tem uma jacuzzi. Lá do meu prédio tem também. Toda vez que eu vou, quebra. Sujeira, é uma coisa suja, né? Aquele barulho, em vez de acalmar, estressa. Eu não consigo entender. Mas aí eu comprei... Não, deixa eu falar uma coisa da jacuzzi. Mas aí você tem que perguntar pra ela o seguinte. Jacuzzi de tomar banho? Porque você sabe que jacuzzi é uma marca, né? Claro, pode ter. Tem colchão jacuzzi, tem banheiro, tem um montão de coisa. Mas sabe o que era assim também? Dijon, aquele jeans Dijon. Tinha tudo da Dijon. Tinha colchão Dijon, tinha jeans Dijon, tinha champanhe Dijon, que era do famoso Humberto Saad, que tinha um prédio inteiro em Ipanema, o prédio da Dijon, que lançou a Luísa Brunet, ficava sentada no colo dele com um torso desnudo, de costas, com um jeans metalizado Dijon, que saía todos domingo atrás da capa de revista do domingo. Foi assim que o Humberto Saad ficou rico com essa firma. O Humberto Saad não foi o cara que comprou o Mapping, não? Não, Humberto Saad não. Humberto Saad era um cara que era dono dos jeans Dijon, que virou marca de várias coisas. Champanhe, colchão. E agora ele tá fazendo o que? Deve estar falido. E a Luísa Brunet também, coitada. Deu a mão lá pro Eike. Apanhou lá daquele cara. Não, o Eike é... O Eike é outro. O Eike é a Luma de Oliveira, cara. Que é irmã da Isis de Oliveira, que foi na Terra Encantada e caiu um parafuso. Caiu do Cabum. Pô, da inauguração, lembra? Da inauguração. Essas pessoas fazem tudo pra aparecer, até cair do brinquedo do parque de Falou diversão. que deu um jeito na coluna. Processou. A Terra Encantada fechou por causa dela. Não foi por causa dela, começou aí. Pô, começou aí. Terra Encantada é um equívoco, né, cara? Cara, Terra Encantada... Sabe que um dos erros do E Terra tá aí Encantada... até hoje, né? Não tem mais nada lá. Não, mas tá cercado o muro e não tem nada dentro. Mas já perderam tudo. Né? Você sabe que um dos erros primários do Terra Encantada, que levou o Terra Encantada à falência, foi a estratégia de lançamento, porque eles fizeram
uma estratégia de lançamento que é uma regressiva. Mas como o lançamento do Columbia? Não. O Columbia também é lançado uma regressiva, piloto né? espacial? Também, mas o do Terra Encantada é o seguinte... Solta a regressiva da Columbia, só regressiva nos links, que eu acho bonita aqui na contagem. Mas a mais bonita... Off, que o cara fala. Então, né? mas o mais bonito é o David Bowie, a música Space Oddity, que ele canta a regressiva na música. Ótimo, bota isso então, Vou que é botar melhor também. do que a contagem. Então, mas uma das estratégias de marketing errada do Terra Encantada foi fazer uma regressiva quando o parque ainda não estava completamente pronto. Isso é verdade, eu fui. Eles começaram uma regressiva, uma campanha de televisão, daqui a 20 dias Terra Encantada, mas as campanhas regressivas, elas só podem ser iniciadas, a obra tá pronta, o produto tem que estar entregue e testado. O que aconteceu? As primeiras pessoas que compraram lá o passaporte, lá o ingresso antecipado, tinha um montão de coisa que não estava funcionando, começaram a sair e falar, não vai ainda não que tá ruim, o boca a boca destruiu. Não, e tinha uma coisa muito engraçada, porque tinha uma zona só de bares dentro do Terra Encantada. Pra você frequentar o bar, você tinha que entrar, pagar o ingresso do parque. Então lá, por exemplo, o Zico tinha um parque, né? Tinha um bar do Zico. Tinha o Bob's, tinha tudo lá dentro. Mas pra você frequentar o bar do Zico, você tinha que pagar o ingresso do Terra Encantada, tanto já já entrava devendo. É que nem com o ver artístico, né? Isso. Você vai lá, não quer ouvir aquela porcaria daquela música, mas você já paga... e você paga, né? Aliás, esse negócio de cover artístico até acabou, acho que por causa disso. Mas você falou um negócio engraçado de contagem regressiva, né? Mas só mais um detalhe, uma coisa que foi o prego do caixão do Terra Encantada foi um show que teve lá do Charlie Brown, porque no final do Terra Encantada ele já tava... fazendo qualquer negócio. Já tinha igreja, Sara Nossa Terra lá dentro, tinha tudo, tinha faculdade, tinha uma estátua de sala lá dentro, e um pouquinho antes disso teve um show do Charlie Brown Jr. que a porrada estancou, quebraram o parque inteiro, e aí quando acabou de sair o último encrenqueiro lá, o cara pegou o preguinho que tava no chão e martelou a porta do caixão. Não foi isso, sabe que foi que acabou com o Terra Encantado? E isso você também pode botar no link. Foi uma senhora que morreu numa montanha-russa que tinha lá dentro. Isso foi a última coisa. Foi isso a Montua. Fechou o Terra Encantado. Você sabe que durante muito tempo aquela montanha-russa foi a que tinha mais inversões no mundo. Mas aí que tá, não foi essa. Eles montaram uma outra dentro do parque. Essa montanha-russa ainda tem aí, eu acho. Eu compraria se tivesse já compraram. Foi uma outra montanha-russa dessas de Parque Mafuá, aquela que é aqueles carrinhos, né? Que é só na base do... Como é o nome daquele negócio? Inércia, né? E aí uma senhora foi ejetada o carrinho. Aquilo ali foi o que fechou realmente, definitivamente, o Terra Encantada. Você falou de contagem regressiva e a gente que é amante da aviação, você sabe que existe uma contagem regressiva dentro da cabine de um avião. Você sabe disso? Não. Então, quando o piloto mete o avião na cabeceira da pista, você sabe, vai lembrar porque você você gosta de ver Mayday. Então, o piloto acelera o avião, né? O avião começa a ganhar eu sei que ele tem uma regressiva quando ele tá descendo. Não, mas aí Terrain. Isso é ótimo, adoro isso, dá um medo. Não, o que o avião fala? 100. O avião fala pra ele assim, V1. Sabe o que quer dizer V1? O quê? Rotation. V1 é o último momento que o piloto tem para desistir de decolar, que ele pode interromper a decolagem quando atinge aquela velocidade. Então, quando chega no V1, ele tem que tomar decisão. Decola ou aborta a decolagem. Preste atenção, gente. Pega esses vídeos no YouTube assim. Eu adoro, é muito bacana. Decolagem da cabeceira do Santos Dumont. Aliás, tem um muito melhor que você pode botar para as pessoas assistirem, que chama uma coisa chama assim, TV Avião, uma coisa assim, que eles fazem um vídeo... TV Avião? É, um vídeo perfeito sobre o primeiro pouso daquele avião gigantesco, o A380 da Airbus, que é um avião gigante com 2 andares. É um negócio, não sei como é que voa aquele treco, mano. Eu sei porque eu fiz curso de piloto de avião e fiz... aerodinâmica, sei por que um avião voa, mas mesmo assim eu não entendo. E o Airbus, que a gente já falou, é tão sofisticado, o cara puxa um teclado assim debaixo do painel do avião, digita uns comandos pro avião poder pousar. Bota esse vídeo do cacete. Você tá falando de o cara abortar a decolagem, você sabe que o maior acidente aéreo da história foi numa decolagem. Foram 2 aviões que colidiram. Foi em Tenerife, 2 aviões, 2 jumbos bateram 2 jumbos, um da KLM, o outro acho que era da Panam. Panam, exatamente. O da Panam estava trafegando para... taxiar para decolar. E o KLM estava decolando. Estava na cabeceira pronto para decolar. Só que eles não se enxergavam porque estava uma neblina muito alta. E você sabe que essa neblina impactou em outra coisa. O salvamento dos caras. Esse foi, eu nem li isso, hein? Eu vi no Mayday. Foram mais de 500 mortos, 580, quase 600 mortos. Um acidente aéreo, só que envolveram 2 aviões. Mas você sabe que esse acidente, todo acidente aéreo tem a caixa preta, tem os estudos todos para evitar que os acidentes aconteçam pelo mesmo motivo. Mas sabe o que foi que causou esse acidente? Foi uma palavra. A arrogância do piloto alemão. Não, e uma palavra também. Porque antigamente era assim, pronto para decolar. Usavam a palavra decolar,
que aconteceu? Tinha o cara do tráfego aéreo que ele tava falando pro cara que ia decolar e pro cara que estava taxiando. Só que qualquer rádio desses, tipo walkie-talkie, tipo Nextel da vida, que era o que se usava antigamente, quando os dois apertam juntos, eles não se escutam. Lógico. E quando o cara... Chama comunicação de mão única. Quando um fala, o outro escuta e vice-versa. Por isso que fala quando você solta o PPT, que chama, é a abreviação de Push to Talk, PPT, você fala câmbio, quer dizer, troquei, câmbio. Aí o cara fala de lá, câmbio, você fala pode daqui. Responder daqui. Chama-se comunicação de mão única. E eles única. usavam a palavra, na comunicação torre e aeronave, eles usavam a palavra decolar. E o cara da torre falou pro avião da Panam assim, prepare para decolar. Só que quando ele falou prepare... Da KLM. O cara da Panam apertou o botão pra perguntar se podia. Quando o cara da KLM só ouviu a palavra decolar. E ele foi, só que eles não se viam por causa da neblina, era muita neblina. Se chocaram, morreram mais de 500 e quase 600 pessoas, 580 e poucas pessoas, não me lembro exatamente quantas. E a neblina impactou em outra coisa. Quando chegaram pra socorrer, eles acharam que era um avião só, não viram o outro quando foram socorrer o outro. Deixaram todo mundo morrer no outro. Tô ligado, André. Tá ligado. Você viu esse episódio também? Eu adoro acidentes. Adoro no sentido de ler, né, sobre, mas não adoro, não. Acho é pesado. É uma coisa triste porque morre muita gente ao mesmo tempo, né? Muitas famílias. E aquilo impacta em muitas famílias. Mas vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar, por exemplo, dos irmãos Wright, que são os pais da aviação pelos americanos. E o Santos Dumont, que é o pai da aviação pelo Brasil. Sabe qual é a diferença de um pro outro? O voo do Santos Dumont foi documentado. Os irmãos Wright não tem um documento que seja que comprove que eles voaram na data que eles dizem que voaram. Mas já Santos Dumont voou num lugar que todo mundo viu. Quer dizer, é um grande marqueteiro, o Santos Dumont. E o Santos Dumont, além de inventar o avião, inventou também o relógio de pulso, tá? Inventou várias coisas. Tem relógio de pulso. E você sabe que o Santos Dumont se matou porque ele viu que o invento dele foi usado para a guerra. Guerra, avião, Santos Dumont. Você sabe que teve vários inventores que morreram por causa da invenção. Que morreram com a própria invenção. O guilhotina, por exemplo, o primeiro que foi testado a guilhotina foi quem inventou. O cara que inventou. Você sabe até umas coisas bobas. Tem aquela coisa que quando você tá na maca, que você bota o pé, que tem um gancho pra pé. Tem o cara que inventou aquilo. Um gancho pra pé? Quando você tá na maca, que você tem um lugar pra apoiar a perna. Nunca tive, graças a Deus. Não, você já nunca viu o filme de guerra, o cara todo quebrado, aí ele fica com a perna pendurada, com não sei o quê. O cara que inventou aquilo, ele quebrou a perna, ficou internado num negócio desse, de noite não tinha ninguém pra ajudar ele foi mexendo naquilo, foi levantar da maca, morreu enforcado ali. Que interessante. O cara que inventou o submarino também morreu. Afogado, submarino. Desceu no submarino. Submarino pra mim era um... O cara que inventou a bomba nuclear morreu com radiação. Mereceu, né? Mereceu. Esse mereceu. Quem foi? Foi o Oppenheimer ou foi o outro? Aí não faço a menor ideia. Pois é, mas porque tiveram várias pessoas que morreram por causa disso. Sabe qual foi o nome do projeto que deu origem à bomba atômica Fat Boy? O que é Fat Boy? Fat Boy é o nome da bomba atômica que tacaram em Hiroshima. Porque eles apelidavam carinhosamente essas porras dessas bombas atômicas, essas coisas horríveis, esses instrumentos de destruição, botavam nomezinhos fofos, como Little Boy. Little Boy foi a bomba atômica que jogaram em Hiroshima. É Little Boy, e o projeto que criou a bomba atômica chamava Projeto Manhattan e foi capitaneado por um cientista chamado Oppenheimer. Tá sabão? Você sabe que tem um cara que estava presente nas duas bombas, Einstein, né? Avisou, Hiroshima e Nagasaki. O Einstein avisou para os americanos, fez um documento anos antes da Segunda Guerra avisando que poderia acontecer dos alemães desenvolverem uma arma que estavam enriquecendo urânio e que poderiam desenvolver uma arma que se tornaria a arma mais mortífera do mundo, que é a arma atômica. Hoje já não é mais a arma mais... Qual que é a arma mais mortífera? Não é atômica agora, é outra, é uma arma russa. Anthrax? Não, é uma arma russa. O Anthrax morreu, né? Anthrax morreu. Graças a Deus. Um vírus, né? Anthrax era um vírus, uma arma biológica, né? Mas teve agora, há pouco tempo, mandaram aí pra umas pessoas aí do Trump aí, mandaram as bombinhas aí. Vestígios de Anthrax, né? Vestígios de Anthrax. Ou seja, ele ainda está por aí, né? Una Bomber, né? Que é aquele cara que viveu escondido anos no sótão, aquele lugar que o André gosta de esconder gente, viveu anos no sótão, mas ele mandou esses veneninhos pras pessoas. Tem um filme com o Tommy Lee Jones também, que ele é um... Tommy Lee Jones. Constrói bombas também, que é ótimo, que ele é um irlandês que constrói bombas. Eu esqueci o nome do filme, vou botar irlandês que constrói as bombas é daquele IRA, Exército de... Revolucionário irlandês. Que acabou, eles entregaram que as armas. Era o nome de uma banda, eu não sei se existe, mas uma banda brasileira, né? Muito boa. Edgar Escandurra, um dos maiores guitarristas do rock brasileiro. O Edgar Escandurra tinha uma curiosidade muito curiosa, é ótimo, mas uma característica curiosa. Você não leu sua página de dicionário hoje. Uma característica curiosa que era o seguinte, ele aprendeu a tocar guitarra na guitarra do irmão. O Edgar
Edgar Escandurra era canhoto, então ele não podia inverter as cordas da guitarra, porque a guitarra não era dele. Ele aprendeu a tocar a guitarra de cabeça pra baixo, ao contrário. As cordas invertidas, um dos maiores guitarristas do rock brasileiro. Caramba. Toca com a guitarra ao contrário e não com as cordas invertidas mesmo, sendo canhoto, porque ele não tinha guitarra, ele usava a guitarra do irmão, e foi assim que ele aprendeu a tocar guitarra, e uns maiores riffs do rock brasileiro. Tem, pô, lógico que tem. Porque você falou do Santos Dumont, que registrou, tem que registrar. Hoje em dia você tem que registrar tudo. Isso, inclusive eu registrei o nome do podcast. A única coisa que as pessoas não conseguem registrar é disco voador, né? É sempre uma câmera horrível, fora de foco. Nunca tem um cara com uma câmera boa pra registrar. Até o Kennedy tomando tiro na cabeça, teve um cara lá registrando. Agora um disco voador. Você sabe, inclusive, que esse cara que registrou o Kennedy tomando tiro na cabeça, ele ganhou um dinheiro do Serviço Secreto Americano, $16 milhões, porque ele registrou essa imagem. Aí você sabia que tem um fotograma ali que eles omitiram? Que dessa nunca imagem? Foi exibido, porque era muito chocante. Eles tiraram um fotograma dessa imagem. Não, mas tem a imagem da mulher catando os miolos. Isso ali. Tem, mas tem um fotograma da imagem que eles omitem. Um filme muito bom sobre esse assunto, que se quem é curioso pra entender toda a questão de conspiração que foi envolvida é o JFK do Oliver Stone. Aliás, o Oliver Stone, antes de ser diretor, era um editor, e o filme é uma das melhores aulas de edição que pode existir, porque ele mistura todas as imagens que tem da época com imagens feitas por ele e tal, e conta um pouco de como foi esse assassinato. Qual o nome do cara Mas na verdade ele conta a investigação desse assassinato feito por um promotor americano que queria provar que o crime foi um inside job e não foi aquele coitado daquele... Qual o nome daquele cara? Que botaram a culpa nele. Que deram nele. Tiro na cara dele. Não, foi na barriga. No julgamento, foi né? na barriga. Que dizem que Esqueci foi ele que matou o Kennedy, mas foi comprovado que ele não poderia dar tantos tiros naquela sequência porque existia um processo mecânico, né? A arma que ele usou era de ferrolho e o cara... Lee Oswald. Lee Harvey Oswald. A arma era de ferrolho, então a arma de ferrolho é o seguinte, é uma operação manual, né? Você opera um ferrolho, ejeta o cartucho e coloca outro cartucho na câmera, isso leva um tempo. E a família Kennedy é uma família desgraçada, jamais né? poderia ter atirado naquela sequência, mas tem um outro filme que faz uma menção a isso como se fosse uma coisa positiva, que é aquele filme do meu amigo, aquele que filmou o Homem da Lua, porque o Homem não foi à Lua, né? Todo mundo sabe disso. Aquele cineasta que fez o filme... você falando nisso, você sabia que essa semana, uma notícia, os russos, eles falaram que vão provar que o Homem não foi à Lua em 69, mas né? eu posso provar isso sem ser os russos. Bota o telescópio, vira o Hubble pra lá, eu quero ver se você mostra um jipinho lunar pousado lá. Aí eu vou acreditar que o Homem foi à Lua. Uma bandeira daquela tremulando lá, bota o Hubble, eu vira acho o Hubble que o Homem lá. foi à Lua, mas não foi naquela data. Não foi, o Homem não foi à Lua, cara. Aquilo foi o nosso cineasta famoso, maravilhoso, aquele Stanley Kubrick, que fez a chegada do Homem à Lua. Ele que fez 2001, Odisseia no Espaço. Usou as mesmas lentes, inclusive, né? Porque aproveitou e falou, olha, NASA, eu faço o filme pra vocês desde que vocês me deem essas lentes pra fazer outros filmes. Existe um site com vários erros, né, do Homem pisando na Lua. O vento da bandeira e tal, não sei o quê. Eu vou botar esse link, não sabe. Mas agora que estamos chegando ao... O módulo lunar que não botou o peso lá no chão do lunar e a marca da patinha do módulo lunar não foi o suficiente. Agora, André, para e pensa o seguinte. No seu celularzinho aí, no seu não, um celularzinho de R$500 tem mais tecnologia embarcada do que tinha naqueles módulos lunares. Como é que o homem vai jogar uma nave dessa no meio do espaço sideral, vai dar 3 órbitas na Lua, vai pousar na Lua, vai sair dali, vai acoplar no módulo, depois vai voltar pra Terra, o cara... Amiguinho. É difícil. Porra. Por isso que eles são a NASA, amiguinho, né? O Brasil foi fazer caravela 500 anos depois e não conseguiu, porra. É difícil. É difícil de acreditar, né? Eu acredito porque eu vejo a ISS olho nu, que eu tô aqui pra falar desde o primeiro episódio como é que você faz pra ver isso. Mas aí tudo bem. Mas aí a ISS tá lá, mano. Pois é, tá aqui na órbita da Terra. Mas você sabe que o Kennedy disse isso, não lembro em que ano que foi, ele disse, até o final da década vamos colocar um homem à Lua. Não importa como. E colocarem, acho que foi 69, né? Então isso... É o ano que eu nasci. Entregou a idade total. Enfim, porra, tu nasceu em 69, tá vendo? Nasci em 69, tô bem pra caramba. Então é o seguinte, era uma coisa assim dos americanos também mostrarem pro mundo assim, não era só a corrida espacial, era assim, a Guerra Fria, né? Mas não era só isso, era tipo assim, mostrar pro mundo assim, o que a gente quer, a gente consegue. Eu falei que a gente vai botar um homem até o final da década, um homem na Lua, nós botamos. Nem então, que seja com Stanley Kubrick, que não era americano, era inglês, mas falando tudo em bem. americano, você sabe que a bandeira americana, sabe quem criou a bandeira americana? Foi um moleque num trabalho de colégio e ele tirou nota C. Aí quando escolheram a bandeira dele pra ser a bandeira americana, foram lá, pagaram lá no boletim dele e deram nota A. É um pouco nossa história, né, André? Mas depois a gente conta. Bom, agora que estamos chegando ao final do programa, eu gostaria que você falasse por que as abelhas vão acabar com a raça humana. Antes, você me diz qual foi o primeiro ser humano que andou em volta da Terra. Como assim andou em volta? Foi a cadela Laika, porque o Magri, ministro do Collor, disse que o cachorro dele era um ser humano. Então o primeiro ser humano foi a cadela Laika. Peraí, não entendi. Mas vamos nada. lá, os entendedores entenderão. Por que as abelhas vão acabar com a humanidade? Gente, é o seguinte, as abelhas
abelhas são responsáveis por polemizar. Polemizar. Não polemizar como a gente polemiza aqui no podcast. Inclusive, no podcast a gente não polemiza nada. A gente tá aqui pra divertir, informar muito de tudo e tudo de muito pouco. Tá escrito aqui na parede, que eu sempre esqueço isso. E as abelhas são responsáveis por 80% da polinização. Seguinte, as abelhas, elas pegam aqueles negocinhos das plantas e vão soltando para outras plantas. Isso faz com que as plantas nasçam muito mais plantas e plantas e plantas. E as abelhas estão em processo de extinção por uma série de fatores, inclusive a própria domesticação das abelhas para criar mel, pesticidas, monoculturas, enfim. As abelhas estão à beira de entrar em processo de extinção. Veja bem, gente, não estão em extinção ainda, mas estão à beira de entrar, ser classificadas como animais em extinção. E se as abelhas entrarem em extinção, a polinização vai acabar. Tem drone agora, cara. Faz isso com drone. Não, amiguinho, não você tem como. Você nunca viu Black Mirror, não? Quem não viu uma série excelente eu Netflix, vou falar pra Black você. Mirror. Sabe quanto as abelhas valem, a polinização das abelhas valeram de 2006 a 2008 nos Estados Unidos? 868 bilhões de dólares em trabalho de soltar lança drone. De botar pólen por aí. Porque aproveita pra soltar o pólen e monitora as pessoas. E não é só a comida que vai faltar se acabar as abelhas. Maçã, cenoura, alho, algodão vai faltar. A sua roupinha, impressora 3D. A sua camisa de algodão, impressora amiguinho, 3D. a sua camisa de algodão que você veste, você tem alergia a polímeros, também não vai ter, porque não vai ter abelha, gente. Então é o seguinte, a gente tá fadado ao extermínio. E quem falou isso? Einstein. Einstein falou o seguinte, que se as abelhas acabarem, a humanidade só vive mais 4 anos, tá ligado? Então é isso aí. Quando vê uma abelha aí, não mate. Dá um beijinho nela, cuide dela. Isso aí. Porque... E pesquisem na internet que vocês vão ver que é a pura realidade. Bom, assim como a cadela laica deu a volta na Terra... A cadela laica? Porque os soviéticos mandaram a cadela na Terra. No espaço, cara. Eu tô achando que ela tinha andado. Não, andado não dá. Só quem deu a volta à Terra andando foi Mr. Gump, Forrest Gump, graças a Deus. Com um tênis da Nike, que inclusive tem lá na porta do Bamba Gump. E lá quando a gente começou falando em São Francisco, na Califórnia, no Pier de Santa Mônica. Que come aquela sopa deliciosa no pão, adoro. E é isso aí. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado, André, foi ótimo. Queria agradecer a todos aí a audiência. Estamos crescendo, graças a vocês. Mandem mensagem pelo nosso WhatsApp. Eu não vou falar o número aqui, até porque eu não lembro. Deus. Mandem mensagem. Falaram que você fala muito rápido. É melhor olhar no link aí na nossa página na internet. Eu falo muito rápido. Fala a página que a pessoa vai lá e olha todos pode entrar no nosso site Facebook e facebook.com. matrizderisco.com.br ou facebook.com/matrizderisco. Que lá vai ter o nosso site está em construção, ainda não está pronto, mas lá vai ter todos os links, enquanto o site não está pronto, está no Facebook. E mandem áudio, que pra gente é importante. Áudio. Sempre vai ter um áudiozinho, como teve no nosso amigo Yuri. Yuri, você vai ganhar um adesivo do Matriz de Risco. Que está pronto quarta-feira. E um saco de bala Juquinha. Isso aí, também vai receber em casa um saco de bala Juquinha. Carolina Vilar, que está lá em São Francisco, que mandou um áudio sopa também, no pão, que a gente vai soltar olhando no próximo Alcatraz e andando de mão dada na Golden Gate. É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Até o próximo. Fui. Aí, né, maninho? É isso aí, tô ligado. Falando das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que o Varvar falou o nome errado. Falei o nome errado, hein, gente? De propósito, né? Claro, porque aí tem um easter egg, que depois eu vou explicar o que é isso. O nome das bombas era o seguinte. Fat Boy foi que tacaram em Nagasaki. Em Hiroshima tacaram... Little Boy. E você sabia que teve um cara... Fat Man, Nagasaki, Hiroshima, Little Boy. Se enrolou de novo. Não, então, falando das bombas, teve um cara que morreu aos 93 anos agora, em 2010, há pouco tempo, que ele estava... Um cara muito azarado. Ele estava presente nos 2 ataques. Tsumoto Yamagashu. Azarado não. Se ele sobreviveu às 2 coisas... Porra, mas que cara pra estar no lugar errado. Então é isso, maninho. O que ele fazia, porra? Era carteiro? Não, a gente tem que acabar o programa. Isso aqui é easter egg, é só essa pílulazinha. Isso aí, mano. Pesquise. Pesquisa aí, gente. Tem um site ótimo, google.com. Valeu, maninho! Ui!